Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Constituição, onde a gente descomplica de vez aquele livrão grosso que muita gente tem medo de abrir. Hoje, vamos continuar explorando o famoso artigo 5º, mas agora com um detalhe que pouca gente entende de verdade. O que são essas alíneas e por que elas são tão importantes para sua vida? Eu sei. Só de ouvir falar em alínea, você já quer sair correndo. Mas calma! Hoje eu vou te mostrar como essas regrinhas escondem direitos incríveis, desde sua privacidade digital até como o Brasil lida com tribunais internacionais. Vamos descobrir como a Constituição garante que você tenha voz, proteção e justiça, seja aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Então, fica comigo até o final, porque tem exemplo prático, história envolvente e, claro, aquele toque de humor que a gente sempre traz para deixar tudo mais leve. Bora aprender juntos? Vem comigo! Primeira linha. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Isso significa que todos os direitos e garantias previstos na Constituição não precisam de uma lei extra para funcionar. Por exemplo, o direito à liberdade de expressão, à saúde e à moradia estão lá no texto constitucional, e você pode exigir esses direitos sem que ninguém precise criar uma nova lei dizendo como usá-los. Exemplo prático. Imagine que você se sente censurado em algo que disse publicamente. Você pode ir direto ao tribunal e invocar o direito à liberdade de expressão, sem precisar esperar uma lei dizendo fulano pode falar isso ou aquilo. Isso é o que chamamos de aplicação imediata. Segunda linha. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Aqui está dizendo que a Constituição não é uma lista fechada de direitos. Além dos direitos explicitamente mencionados nela, como o direito à vida e à liberdade, você também pode se beneficiar de direitos previstos em tratados internacionais que o Brasil assinou e dos princípios que regem o sistema jurídico brasileiro. Exemplo prático: o Brasil é parte da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, que fala sobre a proteção infantil. Mesmo que algo específico não esteja escrito na Constituição, o governo brasileiro é obrigado a respeitar os direitos das crianças porque assinou esse tratado. Além disso, princípios como dignidade da pessoa humana ou igualdade podem ser usados para interpretar situações que a Constituição não detalhou. Terceira linha. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Isso significa que tratados e convenções sobre direitos humanos podem se tornar tão importantes quanto as emendas constitucionais, mas precisam passar por um processo rigoroso. Esse processo exige aprovação em 2 votações, 2 turnos, em ambas as casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, e precisa de 3/5 dos votos em cada turno. Exemplo prático. Digamos que o Brasil assine um tratado internacional que proíba a pena de morte em qualquer circunstância. Se esse tratado for aprovado nesse processo rigoroso, ele terá o mesmo peso que uma emenda constitucional, ou seja, se tornará parte da nossa Constituição, sobre DLG e DEC. DLG significa Decreto Legislativo. Ele é usado pelo Congresso Nacional para aprovar tratados e acordos internacionais. DC significa decreto. Ele é usado pelo Presidente da República para promulgar ou regulamentar os tratados e acordos que já foram aprovados pelo Congresso. Quarta linha. O Brasil submete-se à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Isso significa que o Brasil reconhece a autoridade do Tribunal Penal Internacional, TPI, que julga crimes graves como genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Se o Brasil assinou e aderiu ao tratado que criou o TPI, ele aceita que cidadãos brasileiros possam ser julgados por esse tribunal caso cometam esses crimes. Exemplo prático: se um governante brasileiro fosse acusado de cometer genocídio ou crimes contra a humanidade, ele poderia ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, independentemente do que a justiça brasileira decidir, incluído pela EC no 45. Essa regra foi adicionada pela Emenda Constitucional no 45 de 2004, que reforçou a importância dos direitos humanos e do papel do Brasil no cenário internacional, especialmente no respeito a acordos e tratados que protegem esses direitos. Sobre o vide ADIM 339F2. ADIM significa Ação Direta de Inconstitucionalidade. Essa é uma ação que questiona se uma lei ou norma está em desacordo com a Constituição. Vide ADIM 3392 é uma referência para quem quiser saber mais sobre um caso específico onde esses incisos foram analisados ou aplicados. Em outras palavras, é como uma nota de rodapé que direciona para uma decisão judicial relacionada a esses temas. 1. Direitos imediatos. Os direitos fundamentais da Constituição não precisam de uma nova lei para valer. Eles já estão ativos e podem ser cobrados diretamente. 2. Outros direitos. Além dos que estão escritos na Constituição,
Tratados internacionais e princípios legais também garantem proteção extra. 3. Tratados importantes. Se o Brasil assina um tratado sobre direitos humanos e ele é aprovado pelo Congresso, esse tratado tem o mesmo peso que uma emenda constitucional. 4. Tribunal Penal Internacional. O Brasil aceita que crimes graves como genocídio e crimes de guerra possam ser julgados por um tribunal internacional. Estudo de caso: Dona Clara e a força da Constituição. Dona Clara é uma professora aposentada que vive em uma cidade pequena do interior. Ela sempre foi muito consciente de seus direitos, mas nunca imaginou que um dia precisaria recorrer à Constituição para defender a si mesma e a sua comunidade. Primeira linha: direitos fundamentais com aplicação imediata. Um dia, Dona Clara percebeu que o hospital público da cidade estava recusando atendimento emergencial a pacientes que não tinham um cadastro prévio. Revoltada, ela se lembrou de que a Constituição garante o direito à saúde como um dos direitos fundamentais. Sem precisar de nenhuma outra lei, ela buscou a Defensoria Pública da cidade e exigiu que o hospital cumprisse sua obrigação de atender os pacientes. Direito fundamental não pode esperar, muito menos em uma emergência, disse ela ao diretor. Segunda linha: outros direitos e tratados internacionais. Enquanto ajudava o hospital, Dona Clara descobriu que crianças indígenas da região estavam sendo discriminadas na escola local, algo que não estava diretamente especificado na Constituição. Ela então pesquisou e encontrou um tratado internacional sobre os direitos das crianças, assinado pelo Brasil. Usando os princípios da dignidade humana e da igualdade, Dona Clara acionou o Ministério Público, que exigiu a aplicação do tratado, mesmo que ele não estivesse explicitamente mencionado na Constituição. Direito não tem fronteiras, e as crianças indígenas merecem o mesmo respeito que qualquer outra, afirmou Dona Clara. Terceira linha: tratados internacionais com peso de emenda constitucional. Certo dia, a cidade recebeu um grupo de líderes comunitários para discutir direitos humanos. Durante o evento, alguém mencionou a possibilidade de um tratado internacional sobre direitos das mulheres ganhar força de emenda constitucional. Dona Clara explicou: olha, minha gente, isso só acontece se o Congresso Nacional aprovar o tratado em 2 turnos, com 3/5 dos votos. Quando isso acontece, ele vira tão forte quanto uma emenda na Constituição. Ela citou como exemplo o Tratado de Combate à Tortura, que o Brasil já incorporou com esse peso, garantindo que ninguém, nem mesmo em delegacias ou prisões, seja tratado de forma desumana. Quarta linha: Tribunal Penal Internacional. Na mesma discussão, alguém perguntou o que aconteceria se um governante brasileiro fosse acusado de crimes graves, como genocídio. Dona Clara explicou com clareza: o Brasil, por ter aderido ao Tribunal Penal Internacional, concordou que esses casos podem ser julgados lá. Se alguém cometer um crime contra a humanidade, não importa o cargo que ocupa, pode acabar sendo julgado por um tribunal internacional. Isso trouxe alívio para a comunidade, que se sentiu mais segura sabendo que a justiça internacional também vigia. Encerramento: Dona Clara se tornou um exemplo na cidade. Ao usar a Constituição e sua experiência de vida, ela mostrou que as alíneas do inciso 79 do artigo 5º não são apenas palavras no papel, mas ferramentas poderosas para garantir justiça, igualdade e respeito para todos. Cordel das alíneas do artigo 5º. Na Constituição, no artigo 5º, tem alíneas que brilham, um tanto distinto. São linhas de força de proteção, garantem direitos com precisão. Primeira linha, vou te contar. Os direitos fundamentais têm que se aplicar. Não precisa de lei, tá tudo ali. Na hora que pedir, já pode exigir. Direito à vida, saúde, moradia, é para valer, sem burocracia. A segunda linha é pura expansão. Os direitos escritos são só a porção. Tem mais garantias nos tratados internacionais que o Brasil respeita por serem universais. Igualdade, respeito e dignidade humana são princípios que toda lei brasileira emana. Já a terceira linha traz um detalhe: se o Congresso aprovar, o tratado se espalhe. 3/5 dos votos em 2 turnos, sim, vira emenda constitucional. Está garantido assim. Direitos humanos, a proteção reforçada pela lei, nossa pátria é internacionalmente respeitada. Na quarta linha, o Brasil assumiu, com o Tribunal Penal Internacional consentiu. Genocídio, guerra e crimes graves assim podem ser julgados fora daqui, enfim. Se o país aderiu e assinou com atenção, a Justiça Internacional tem jurisdição. Essas alíneas mostram, sem hesitar, que o artigo 5º veio para te amparar. Dos direitos no papel à prática real, a Constituição garante um Brasil legal. Agora que você sabe, compartilhe essa lição. Direitos são para todos, de qualquer nação. Seja a linha ou inciso, tudo está interligado. Para que ninguém seja injustiçado, fala a professora Day.